Se tem uma frase que me incomoda profundamente quando eu ouço o Bolsonaro ou direitistas falando é: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Por quê? Porque a frase é ruim? Não, a frase é boa. A frase é muito boa, na verdade. Uma frase bíblica, né? Um versículo bíblico de João, mas na boca dessas pessoas, na boca do Bolsonaro, na boca dos direitistas, essa frase soa grotesca para mim. Porque se há um ataque essencial que eles fazem, é justamente contra a verdade e contra a noção de verdade. Então hoje o que eu quero fazer com vocês é compreender brevemente o que é a verdade, o que a gente pode entender como verdade, porque a gente já fez isso em outras circunstâncias, o que é mentira e o que é a narrativa que eles tanto falam também, porque é outro termo que está em voga, é outro termo que é extremamente usado e abusado, e todos esses conceitos, né, fake news, pós-verdade, acabam se relacionando com isso, com essa desconstrução, com essa manipulação, com essa distorção do que seria a verdade. Então, para começar, o que é a verdade? O que é essa palavrinha que é tão complicada e que é, por si próprio, um tema filosófico? A noção da verdade, muitos autores filosóficos se debruçaram sobre isso e deram respostas distintas. Então a gente vai utilizar aqui a resposta mais simples que existe, a definição mais simples, porque, bem, eu vou entrar aqui num parênteses depois sobre isso, né? Então, o que é a verdade? A verdade, basicamente, nessa definição mais simples, é a correspondência entre aquilo que a gente diz, o nosso discurso, aquilo que a gente fala sobre o mundo e os fatos, e o mundo. Então, por exemplo, se eu falo, está chovendo agora, você olha pela janela, está chovendo de fato, então a frase está chovendo agora é verdadeira. Se eu falo essa frase, está chovendo agora, e você olha para fora, pela janela, e não está chovendo, essa frase é falsa. Então, no nível mais básico da definição de verdade, é essa correspondência entre o discurso e a realidade. E isso é um problema. A gente vai entender em seguida. Só vou abrir o parênteses que eu disse aqui, porque atualmente, gente, eu tenho assim procurado os autores mais claros possíveis para explicar as coisas. Eu já tive minha fase, isso quando eu estava na universidade e alguns anos depois, que eu queria autores complexos, difíceis, com palavras difíceis, com jargões filosóficos, textos impenetráveis, que você precisava decifrar esses textos. E houve uma tendência na filosofia contemporânea de fazer isso, de escrever textos complicadíssimos. Havia uma proposta, certamente, de desconstrução da linguagem também, mas, por outro lado, eles trabalhavam muito com a ambiguidade. Ou seja, eu escrevo um texto incompreensível e se você não entendeu do outro lado, você que é burro, você que não tem a capacidade para entender o meu brilhantismo. Então hoje, eu tenho valorizado os textos mais claros, nítidos, transparentes, aquela pessoa que diz aquilo que a gente consegue entender, sem florear, sem se esconder sob uma pretensa profundidade que muitas vezes não existe. Eu vou mencionar para vocês um texto que eu reli essa semana, que é sobre a brevidade da vida, do Sêneca. O Sêneca é um filósofo romano, um filósofo estoico, e o estoicismo era uma corrente filosófica antiga que visava a busca pela felicidade. Como a gente lida com essa vida difícil, a gente sabe que é difícil, todos nós sofremos, então como é que a gente enfrenta o sofrimento e busca a felicidade, encontra uma maneira de viver melhor. E se você lê esse texto, que é curtinho, você lê em meia hora esse texto sobre a brevidade da vida, você vê um filósofo que traz reflexões profundas sobre a vida, algumas óbvias, na verdade, só que com uma linguagem altamente clara, altamente compreensível. Qualquer pessoa, mesmo sem ter formação em filosofia, pode ler esse texto do Sêneca e entender o que ele quer dizer. E eu acho que o maior obstáculo hoje em dia de comunicação é você conseguir que o outro te entenda e que compreenda aquilo que você diz e se é verdade ou não também. Porque aqui a gente realmente entra no tema do vídeo. O que é verdade? Então, basicamente, essa correspondência entre discurso e fato, entre discurso e realidade. Só que aqui há o problema disso, porque boa parte do nosso conhecimento do mundo, ou talvez a maior parte dela, é mediado. Ou seja, a gente não tem acesso imediato às coisas, a gente não tem acesso direto às coisas. Então, por exemplo, se você lê uma reportagem no jornal, político X fez tal coisa, nós, pessoalmente, não vimos ele fazendo tal coisa. A gente não tem como verificar se o discurso se encaixa na realidade. A gente não tem como fazer isso. A gente tem que confiar
naquilo que a gente leu. E aqui entra um outro aspecto importante, que é da credibilidade de quem enuncia o discurso. A gente fala muito aqui sobre apelo à autoridade, né? As pessoas acham que sempre é uma falácia lógica, e nem sempre é, na verdade. Porque como nossa compreensão do mundo é quase sempre mediada por alguém, por alguma outra fonte, então quase sempre a gente é obrigado a confiar naquilo que a gente está lendo, ou assistindo, ou recebendo de informação. Por exemplo, quando você lê um jornal, Folha de São Paulo, e você vê as notícias lá, você confia no jornal porque seria, dada a trajetória do jornal, dado quem são os jornalistas, dada a credibilidade que foi construída em torno do jornal. Se o jornal é um jornal que frequentemente publica notícias falsas, publica fake news, publica notícias mentirosas, isso abala a credibilidade do jornal. Mas se você tem um jornal de confiança que quando erra, e aqui é importante também entrar nesse ponto, que quando erra vai lá e retifica os seus erros, então você dá um voto de confiança. Se o jornal publicou, então eu vou supor aqui que a notícia que está lá é verdadeira, que eles verificaram essa notícia, que eles foram lá e consultaram as fontes, que eles foram lá e fizeram um trabalho de investigação para se certificar de que aquela informação ali é fatual, é real. Então, na maior parte dos casos, o que a gente faz é dar voto de confiança àquelas fontes que nos parecem ser confiáveis, que parecem ter credibilidade. Isso inclui a imprensa tradicional, ou certos veículos da imprensa tradicional, isso inclui figuras intelectuais, pesquisadores, isso inclui familiares, muitas vezes. Por exemplo, um filho, né, tende a confiar naquilo que o pai diz. Bem, até virar adolescente, depois ele passa a desconfiar. Mas tende a confiar. Se o pai fala assim, olha, não põe a mão no fogo, senão você vai se queimar, a criança não precisa se queimar para isso. Às vezes se queima também, mas não precisa se queimar para descobrir isso. Ela tende a confiar. E aqui faz parte do próprio processo coletivo dos seres humanos de aprendizado também. A gente aprende coletivamente, a gente aprende com a sociedade, a gente aprende com os erros dos outros, a gente aprende com os acertos dos outros também. Então a verdade, ela tem, em parte, esse caráter de correspondência entre discurso e fato, mas também tem a ver com uma construção coletiva de confiança, de credibilidade. Se uma pessoa confiável, na qual eu confio pelo menos, me disse que está chovendo lá fora, eu não preciso necessariamente ir lá, olhar na janela e ver se está chovendo ou não. Porque aquela fonte ali que me disse aquilo ali é confiável. Na maior parte das vezes que ela me disse alguma coisa era verdadeiro, então eu vou confiar nela. Então a verdade tem, em parte, com a investigação, com a busca pelos fatos e com aquilo que a gente diz sobre os fatos, e tem também a ver com a busca que os outros fizeram sobre os fatos e que nos informam e que nos ajudam a compor uma percepção sobre o mundo. Inclusive, em certas circunstâncias, a gente nem sequer tem como investigar os fatos. Por exemplo, se a NASA manda um robozinho para Marte e a NASA nos diz que o nosso robozinho não encontrou vida em Marte, nós, pessoalmente, jamais teremos as condições de pegar o foguete, ir para Marte e constatar se o robozinho estava certo ou errado. Jamais terá como fazer isso. Então, naquele momento, a gente é obrigado a confiar na informação que nos vem pela NASA. Até onde a gente saiba, o que eles nos disseram é verdade. A mentira, ela é diferente do erro. Porque o que é o erro? O erro é quando você faz uma enunciação sobre o mundo e você acha que era verdade. Naquele momento, com base naquilo que você possui de informações, você faz uma enunciação e ela não correspondia exatamente aos fatos. Então você errou, você achava que fosse verdade e não era. A mentira é diferente, a mentira é quando você sabe que aquilo que você disse não corresponde aos fatos e você enuncia justamente para enganar os demais. Então, por exemplo, você não quer que o seu filho saia de casa. Ele está de castigo, mas ele está insistindo em sair de casa. E você fala, olha, está chovendo e você não vai sair. E não está chovendo. Você está falando isso porque você não quer que ele saia. Você está mentindo para ele. Você está tentando convencê-lo a ficar em casa. A mentira, ela tem esse caráter de enganar o outro. Não é apenas um equívoco. Não é quando você vai lá e achou uma coisa ou supôs uma coisa e a sua constatação não se encaixa nos fatos. É você deliberadamente manipular através do discurso para enganar a pessoa. As fake news são isso. São mentiras em forma de notícia. É quando alguém vai lá, distorce a realidade ou mente descaradamente para enganar o leitor ou o espectador. Para te passar uma informação falsa, claramente falsa, com o intuito de te moldar, de moldar sua percepção para um certo sentido. E esse é, possivelmente, um dos maiores riscos atualmente para a informação e para as democracias. É a nossa incapacidade de saber reconhecer o que é verdade ou o que é mentira.
o que é uma notícia real e o que são fake news. A gente não sabe mais distinguir. Então isso exige um enorme esforço de investigação pessoal e coletiva para ficar desmascarando mentiras agora. Você tem seções de jornais que são basicamente desmentindo mentiras. E isso tem um efeito corrosivo tremendo, isso afeta a nossa percepção, isso causa desconfiança nas pessoas, isso leva a uma quebra de confiança dos leitores de notícia em relação aos veículos de notícia. A gente fica no estágio perpétuo de desconfiança. Isso atrapalha o conhecimento, isso atrapalha a informação. E é um sintoma dos nossos tempos, basicamente, né? Século XXI, começo do século XXI, a gente tem que lidar com mentiras e fake news o tempo todo. É um trabalho constante de contestar esse tipo de coisa e investigar também. E tem um outro aspecto que eu mencionei, que são as narrativas, né? E aqui eu vou usar narrativas como sinônimo de ficções ou ficção. Quando você lê um romance, né? Quando você lê um livro, por exemplo, do Machado de Assis, aquele romance do Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, por exemplo, aquele texto, ele não é nem verdadeiro nem falso. Por quê? Ele não é verdadeiro porque aquela história contada, ela não se propõe a relatar a realidade tal qual ela é. Ela não se propõe a falar, ela não se propõe a apontar para o mundo e dizer, olha só, esse meu discurso aqui corresponde a isso. É uma história inventada. O Machado de Assis sentou um dia, pensou nessa história, inventou essa história, concebeu, criou esse mundo, esses personagens, escreveu um texto. Então ele não é verdadeiro, porque ele não busca a verdade. Mas também não é falso, mas também não é mentiroso, porque ele não quer enganar ninguém. O propósito do Machado de Assis não é te convencer que aquela história ali é real, é factual e que você tem que acreditar nele. É um jogo. Por exemplo, quando você joga um jogo de computador, quando você joga um jogo como Minecraft, por exemplo, você sabe que aquele jogo não é real. Você entrou num ambiente no qual você concordou com as regras do jogo. O jogo é o seguinte, você tem que quebrar esses blocos, acumular esses blocos, montar casa, montar coisas. Então você se submete às regras do jogo. Você sabe que aquilo ali é um universo imaginário, criado. Você entra naquele jogo compreendendo os mecanismos do jogo. A ficção, ou as narrativas, elas têm o mesmo propósito. Elas têm suas próprias regras. Mesmo quando você escreve um romance histórico, por exemplo, como eu fiz com Jesus no livro Rei dos Judeus, o propósito não é expressar uma verdade, não é enganar o leitor. É, dentro daquele mundo, daquele universo, com aqueles personagens, é criar um jogo. Que você aí, quando você vai ler o texto, você sabe que aquele universo tem regras próprias. Você sabe que eu estou contando uma história para vocês. É o faz de conta. Vamos juntos aqui, eu e você, leitor, imaginar esse mundo e vamos juntos viver a vida desses personagens. As narrativas, como as pessoas utilizam agora para descrever certas posturas ideológicas, também fazem parte desse tipo de criação imaginária. Porque, por exemplo, a narrativa, ela visa defender um conjunto de valores ou de propostas que não necessariamente estão fundamentados nos fatos. Dentro dessa visão, dentro dessa perspectiva que eu estou falando aqui. Quando alguém chama, por exemplo, aquilo que o Bolsonaro e os olavistas fazem de narrativas, é porque eles estão puxando essas pessoas, os seus seguidores, os seus eleitores, os seus alunos, para dentro desse mundo imaginário que tem regras próprias, que é um mundo de delírio muitas vezes, né? Um mundo de teorias conspiratórias e que não necessariamente se encaixa na realidade. É descolar a pessoa do mundo real, e é o que faz a ficção, por exemplo, é o que faz um filme, né? Te descola do mundo real e te puxa para um mundo paralelo no qual você vai viver por outras regras. O problema é que muita gente mesmo, não sabe distinguir entre ficção, entre narrativa e entre verdade ou mentira. Entre um discurso que se propõe como factual. E é aí que entra a confusão. E é aí que entra a real distorção da realidade. Porque quando você passa a comprar teorias conspiratórias como se fossem factuais, isso leva a uma histeria coletiva, isso leva a uma paranoia coletiva. Como se sempre houvesse os inimigos imaginários. Como se você sempre estivesse em meio a uma imensa conspiração global que quer nos convencer de que tudo que a gente sabe é mentira. E essa é uma dúvida que eu tenho de maneira recorrente, na verdade. Fico pensando, por exemplo, se o Olavo de Carvalho ou certos ideólogos realmente acreditam no que dizem. Ou se jogam esse jogo das narrativas, se jogam esse jogo da ficção. Se o que eles criam, o que eles concebem, tem de fato essa noção de que eu sei que não é real e nem falso, eu simplesmente estou especulando aqui dentro desse jogo, ou se eu quero que isso que eu diga tenha caráter de verdade. Essa é uma grande dúvida, porque eu vejo muita gente, muito intelectual, sério muitas vezes, que acaba sendo convencido por narrativas que nem sempre são correspondentes à realidade,
que são concebidas por algum intelectual, que elas são tão fantasiosas que você sabe que aquilo ali é um experimento mental, que aquilo ali é um jogo intelectual, e que não tem necessariamente a ver com o mundo real. Mas que muita gente compra como se fosse verdade. E só para concluir esse vídeo aqui, eu quero retomar um pouco a dúvida cética, né, dos céticos gregos, e que se torna uma importante tradição filosófica também, que é de questionar qualquer afirmação para as quais a gente não tem uma confirmação, para as quais a gente não possa verificar se elas são verdadeiras ou falsas. E no pensamento cético isso envolve praticamente todas as teorias dogmáticas, ou seja, teorias que são extremamente complexas e que certamente quem propaga essas teorias acha que tem razão, ou seja, dogmatismo é achar que você sabe a verdade, quando a gente não tem como nos certificar se aquilo ali, se aquela afirmação, se aquela teoria de fato se encaixa no mundo real. Pode parecer que sim, pode parecer que não, mas a gente não tem como confirmar isso. E muitas teorias filosóficas têm esse caráter de abarcar tudo, teorias totalizantes do mundo, e a gente simplesmente não tem como verificar se elas são verdadeiras ou falsas. Não tem a menor possibilidade, nem hoje, e talvez nem no futuro, de constatarmos a veracidade daquelas afirmações. Eu quero saber o que você pensa sobre o que eu disse aqui, né? Sobre verdade, mentira, ficção, narrativas, e como você vê isso sendo utilizado hoje no debate político e no jogo político. E no jogo social também, né? Nas notícias, na imprensa, se isso tem esse impacto de fato na realidade ou não. Me diga o que vocês pensam aí no comentário, deixe o joinha, assine o canal, confira o meu livro Minha Especialidade é Matar, que está na Amazon, em e-book, e também vai chegar nas livrarias essa semana. Me diga o que vocês pensam aí no comentário e até mais. Tchau!